Então vamos ver aqui agora uma comparação de indicadores das duas das maiores empresas do nosso setor de varejo aí do nosso país. A Magazine Luiza, a Magalu, e a Via Varejo, né, a atual Via, né, duas empresas que têm basicamente quase a mesma mecânica, as duas investindo bastante no seu digital, investindo no cliente pela internet, ainda mais na pandemia. Então, investindo pesado aí em seus clientes para ter a sua maior rentabilidade, sendo aquele que compra pela internet, sendo aquele que vai para presencialmente nas lojas, né? E todas estão basicamente no país todo, né? Com todas as suas lojas em todo o país, né? Bem interessante como as duas trabalham e quase a mesma mecânica de fato. Então, duas empresas que estão bem iguais em vários setores de cada uma delas. Vamos ver se elas são diferentes em seus resultados também e nos seus indicadores, se uma é melhor que a outra. E a primeira é a Magazine Luiza MGLU3, né? Principais produtos estão nos setores de eletrodomésticos e eletrônicos, telefonia, móveis e brinquedos, né? Basicamente aí os principais produtos que a empresa vende aí, tanto no seu comércio na internet, quanto em suas lojas físicas, né? Então, ela está no setor aí de comércio varejista, bem interessante aí. E a Via, né, a Via Varejo, a atual Via, controla as marcas Casas Bahia, Ponto Frio, Banqui, Bátira, Azaplog, i9XP e Extra.com, presente em mais de 400 municípios. Aqui, né, a descrição já diz as empresas que estão dentro da Via, né, que ela é basicamente quase uma empresa de uma holding, né, dentro dela tem muitas empresas aí do setor de varejo, né, então a empresa tem bastantes pontos como a Magazine Luiza, né, a Via, mais de 400 municípios, ela está presente. E agora vamos ver de fato a rentabilidade das duas empresas ao longo do tempo. Qual foi a melhor opção para o investidor? Qual foi a melhor rentabilidade, pelo menos nesses últimos anos? E podemos perceber aqui, comparando a rentabilidade das duas empresas, MGLU3 e VIIA3, né, Via Varejo e Magazine Luiza, vamos ver qual foi a melhor, né, nesses últimos 2 anos aí, né. Basicamente, nesses últimos 2 anos, a melhor das empresas foi a Magazine Luiza, obtendo 111% aí de rentabilidade, né, tendo o valor de suas ações de R$ 19,46, e a Via tendo 25,38% de rentabilidade nesses últimos 2 anos, né, R$ 9,93 aí cada ação que ela possui. Incluindo os dividendos, né, são empresas que não pagam tantos dividendos, não tem tanta diferença assim, né. Se eu não me engano, quem mais paga, acredito que seja a Magazine Luiza, mas é bem pouco, né, a quantidade que ela paga com relação ao seu lucro líquido, né? Então não faz tanta diferença, pelo menos em apenas 2 anos, né? E em 5 anos podemos perceber aí que a notória diferença que a Magazine Luiza aí teve um alto crescimento, né? Nesses últimos 5 anos teve mais de 6.600% de rentabilidade, né? Contra 223% aí da Via, né? Tendo uma rentabilidade absurda, né, crescimento muito grande, né, dentro com relação, né, à Via, né, incluindo os dividendos, cresce só um pouquinho, né, não faz tanta diferença, de fato, bem poucos dividendos que as duas empresas pagam, né. E aqui em 10 anos fica ainda muito mais notório, e podemos perceber aqui que neste período aqui mais ou menos, ó, era quando a Magazine Luiza estava ruim, né, e a Via, né, tinha uma rentabilidade superior à da Magazine Luiza, né, tendo 89% de rentabilidade aqui, né, e aí teve toda a diferença de crescimento aí, cada uma do trabalho de cada empresa, né, a Magazine Luiza tendo 5.600% de rentabilidade contra 119% da Via em 10 anos, né, desses últimos 10 anos aí, essa foi a rentabilidade das duas empresas, né. Então podemos perceber que ao longo dos anos, a melhor opção seria a Magazine Luiza, por toda essa rentabilidade, né, mas sabemos, né, que as empresas têm muitos anos, se eu não me engano, a Via possui mais de 70 anos de existência e a Magazine Luiza também mais de 60 anos, então não é só 10 anos que vai fazer essa diferença, né? E além da rentabilidade, também tem os indicadores. Vamos ver de fato nos indicadores qual das duas é a melhor opção. E aqui na comparação é bem interessante de ver. Logo aqui no site, né, ele mostra de primeira
qual é a melhor empresa no sentido de primeiros lugares em indicadores, né? A Via Varejo leva 16 primeiros lugares contra 12 da Magazine Luiza, né? Bem interessante aí o contraponto, né? A Magazine Luiza ganha na rentabilidade e em indicadores, né? Vamos ver mais destrinchados os indicadores. A Via Varejo, né? A Via, ela ganha com mais indicadores em primeiro lugar, né? Então vamos ver aqui alguns indicadores bem interessantes, né? E logo os indicadores de valuation, né? Onde vai mostrar com a precificação se ela está correta ou não, né? Pelo menos na comparação entre as duas empresas, né? A precificação de suas ações, né? Os indicadores de valuation, primeiro, né? O dividend yield, né? Que é o mais interessante. O né? Podemos perceber que a Via, ela não paga nada e contra a Magazine Luiza, que paga bem pouquinho, 0,21, não faz tanta diferença assim, mas ela acaba levando aí esse indicador, recebendo aí, né, 0,21% de pagamento. E todos os outros indicadores de valuation, né, que vai mostrar a precificação de fato da empresa, se de fato a empresa está bem precificada, com comparação, obviamente, à Magazine Luiza, podemos perceber também na rentabilidade que teve um crescimento mais de 5.000%, obviamente ela não levaria esses indicadores por conta que ela está tecnicamente, entre aspas, né, bem esticada, mas quem vai saber, né, que se ela está esticada ou não em comparação à Via ou Magazine Luiza, as duas, se ela está muito alto, né, o valor, é de fato o longo prazo. No longo prazo, né, os indicadores e os números da empresa vão de fato mostrar no seu preço, né, de suas ações, se de fato ela está no valor correto ou não. Sempre o mercado vai ali, né, precificar em décadas, né, pelo menos no longo prazo, de uma forma correta, né? Então, pelo menos indicadores de valuation, a Via leva a melhor, né? Indicadores de eficiência, também a Via acaba levando, né, a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida, né? Então, a empresa possui indicadores melhores de fato que a Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza, ela vem utilizando bastante de seu lucro líquido, né, do seu caixa, investindo pesado. Então, pelo menos neste curto prazo, né, neste período que está sendo analisado, de fato a Via tem indicadores melhores contra, obviamente, a Magazine Luiza, mas também não faz tanta diferença, ó. Margem líquida 2%, 3%, né? Uma diferença bem pouca. Margem EBITDA de 4, mesma coisa, basicamente. Margem EBITDA também a mesma coisa, quase, diferença de 1%, e margem bruta de diferença de 6, 7% aí. Então, basicamente, quase a mesma coisa em indicadores de eficiência, né? Indicadores de endividamento, obviamente, aí a Magazine Luiza leva a melhor em todos os indicadores. Então, podemos perceber que a Via, né, tem endividamento superior aí em comparação à Magazine Luiza, né? Então, apesar dela estar altamente precificada, né, a Magazine Luiza, né, os seus indicadores de valuation, ela de fato tem uma preocupação a mais com as suas dívidas, de fato aí levando quase zero em indicadores, que obviamente quanto menor o número, quer dizer que a empresa não tem dívida, né, com relação aos números, né? Então, bem interessante aí. Então, indicadores de endividamento, Magazine Luiza leva, né? Indicadores de rentabilidade, né? Aí leva cada um, né? Cada um leva um ponto para casa, basicamente, né? Então, o ROI e o ROA leva aí a Via, e também com uma certa relevância aí com relação ao ROI aí, a Via recebe um ROI maior, e o ROIC e o giro de ativos, de fato, a Magazine Luiza leva aí. Então, a empresa, nesse sentido, leva a melhor, pelo menos a Magazine Luiza, fica cada um com um ponto, basicamente. Indicadores de crescimento, o CAGR de lucros de 5 anos leva a Via. De fato, a Magazine Luiza, o lucro líquido dela, né, recorrentemente, não está tão bom assim com relação ao da Via, né? Mas agora as receitas, de fato, quem vem crescendo nos últimos anos é a Magazine Luiza, em comparação, né, à Via. A Via vem aumentando seus lucros com o passar dos anos e a Magazine Luiza vem aumentando sua receita, né? E o lucro líquido ainda está meio parado aí nesse sentido. Então, de fato, cada uma leva um ponto, basicamente, né? Então, basicamente, podemos perceber que as duas empresas têm ótimos indicadores, né? Então, de fato, se você prefere uma empresa que está focando aí no longo prazo, podemos perceber que a Magazine Luiza é melhor nesse sentido. Além de ter uma rentabilidade histórica gigantesca, a empresa tem pouco endividamento. Então ela, no crescimento no longo prazo, de fato, leva a melhor. Porém, se você quer uma empresa que está muito bem precificada em comparação à Magazine Luiza, a Via Varejo leva a melhor, tendo uma precificação de seus ativos e, obviamente, das suas ações, né?
ela leva a melhor, né? Então, bem interessante nesse sentido esse contraponto, né? Nos últimos anos, o lucro líquido da Via Varejo vem aumentando e nos últimos anos da Magazine Luiza a receita vem aumentando. Então, duas grandes empresas brigando aí em seus indicadores é bem interessante. E de fato, na sua opinião, qual levou a melhor, né? Qual o seu objetivo com relação às duas empresas? Bom, eu espero ter te ajudado te mostrando aí essa comparação de indicadores das empresas, né? Então, até a próxima.